convidar o professor Chagas para fazer... Gostaria de convidar o professor Chagas para fazer a apresentação do grupo de pesquisa que promove essa atividade, que é o ciclo de debate sobre história da educação profissional, grupo de pesquisa vinculado ao IFRN, e também gostaria de situar que essa atividade também faz parte dos estudos realizados pela linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, História, Historiografia e Memória da Educação Profissional no Brasil. Na realidade, não é no Brasil, né? Mas vinculada ao PPGEP do IFRE. Então, passo para o professor Chagas apresentar o grupo. Na sequência, a professora Tainá apresenta a nossa agenda de trabalhos do semestre, vinculada ao grupo. E, posteriormente, eu passo a palavra para o professor Geraldo, José Geraldo, fazer a sua exposição. Chagas? Obrigado, Olívia. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, a todos, a todas. Agradeço inicialmente o professor José Geraldo Pedrosa, né, pela colaboração, pela presença aqui com a gente, atendendo ao nosso convite. Agradeço a participação de alunos, mestrandos, colegas de trabalhos, não mestrandos também, né, pessoas que estão aqui prestigiando esse momento, que é muito importante para nós, né. Como a Olivia falou, essa atividade é uma atividade do grupo de pesquisa que a gente denominado G3, né? O G3 é o grupo de estudos em trabalho, educação e sociedade. É um grupo de estudo que ele não é recente, ele já é um grupo que tem de criação, ele já tem vários anos, né, quase 10 anos, só que ele tem mudado. Nós, de acordo com o passar do tempo e de acordo com as demandas, as pesquisas que nós realizamos, nós reformamos, né, alteramos os objetivos do grupo, né, e também as linhas, né, as linhas de pesquisa. Então, o G3, ele visa reunir docentes, discentes, pesquisadores de forma geral, né, interessados em discutir a relação entre trabalho, educação e as interfaces, né, dessa relação com a sociedade em diferentes espaços e temporalidades, e as nossas pesquisas estão voltadas muito para as várias dimensões do mundo do trabalho. O ensino profissional, a formação e práticas docentes, memória, história da educação de forma ampla e restrita também à educação profissional, a história das instituições de ensino, intelectuais, patrimônio, práticas não formais de educação, enfim. O nosso leque é bem amplo, né? E nós contamos com 3 linhas de pesquisa. Eu estou aproveitando agora o momento aqui até para divulgar também o nosso grupo, né? Nós temos 3 linhas de pesquisa, que são educação e política para o trabalho, educação, saberes e práticas de formação, e história e memória da e na educação profissional. Esse grupo hoje encontra-se como um dos grupos ligados ao STED-BR, que é o grupo de estudos e pesquisa em História, Sociedade e Educação no Brasil, que é da Unicamp. Então, nós fazemos parte, hoje o nosso grupo está vinculado ao STED-BR, certo? Então, assim, para não demorar muito tempo, quem quiser saber mais sobre o grupo, né, quem tiver interesse em participar do grupo, é só entrar em contato comigo e com a Olívia, né, e com Tainá também, que faz parte. Tainá está presente aqui, né? Tainá tem nos dado uma ajuda muito grande nesse grupo. Ela vai falar depois agora de mim, depois da minha fala, e aí é só falar com a gente e a gente vê a possibilidade, né, de como fazer isso daí, tá bom? Obrigada, Chagas.
passo para a Tainá e aproveito só para dar um aviso que a gente vai circular, então, um formulário para aqueles que desejarem fazer parte do grupo preencherem. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, boa tarde. Bom, eu vou passar para vocês os nossos próximos encontros, né? Os encontros, vão ser realizados a segunda quinta de cada mês, certo? Então, dia 9 de setembro, nós vamos ter o Juan, né? Ele vai falar sobre o ensino de desenho nas escolas de aprendizes e artífices. Né? No dia 14 de outubro, teremos Maria Augusta, do IFRS. O Juan, ele é do IFRN, né, da casa. A Maria Augusta, do IFRS, falará sobre os ginásios polivalentes. Né? E dia 11 de novembro, teremos Renata Reis, da Fiocruz, né? E Joaquim Venâncio. Falando sobre Joaquim Venâncio, né? História e formação para o trabalho. E à medida que a gente for planejando e pensando em novas atividades, iremos divulgar, ok? Obrigada, Tainá, pela apresentação da nossa agenda. Bem, então hoje nós recebemos o professor José Geraldo Pedrosa, professor do Cefet Minas, com larga experiência em pesquisa sobre intelectuais no campo da educação profissional. O professor José Geraldo atua em programas de pós-graduação e vem se dedicando à temática, produzindo e divulgando conhecimento em periódicos científicos, orientando, e penso que o mais importante agora, Zé Geraldo, é te escutar, não é? Para viabilizarmos um debate mais amplo a posteriori. Então, fique à vontade. Nós do G3 e do IFRN ficamos muito felizes em receber você e seu grupo de pesquisa nessa discussão de hoje à tarde. Muito obrigado, professora Olívia. Boa tarde aí a todos e a todas. A única coisa que é lamentável é duas coisas, né, nesse momento. Uma é não estar podendo encontrar com todo mundo, pessoalmente. E a outra particular, né, eu estava escutando essa conversa aqui, dos meus colegas nordestinos, essa história de Olimpíada e etc. Eu pensei, a única coisa ruim é eu não morar no Nordeste, porque parece que é o único lugar no Brasil que está tendo oxigênio em abundância, que está tendo perspectiva de futuro. Mas é um prazer estar aqui com vocês. A professora Olívia me convidou para a gente fazer um diálogo interestadual envolvendo Minas Gerais e o Rio Grande do Norte sobre intelectuais da educação profissional. E eu fico imaginando o seguinte, que para quem é familiarizado é isso, a expressão não é novidade, intelectuais da educação profissional. Mas como tem muito pouca gente no Brasil que se dedica a isso, então pode ser que tenha alguém perguntando assim, né, o que significa isso? O que significa, o que cabe dentro dessa expressão, o que quer dizer intelectuais da educação profissional ou intelectuais da educação profissional e tecnológica. Eu vou começar fazendo duas definições. Definições não. Eu vou começar a fazer duas aproximações até para ir construindo uma chegada nessa expressão, intelectuais da educação profissional. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: tem muita gente que diz que em muitos países ocidentais, isso vale tanto para países europeus, mas também para o Canadá, e países aqui da América Latina, de que nesses países a história da educação ela tem ocupado um espaço crescente, um espaço cada vez maior. A história da educação tem conquistado cada vez mais o seu lugar no assim chamado quadro das ciências da educação,
ou das ciências pedagógicas, ou seja, daquelas ciências que fazem a gestão, que fazem acontecer, não é só gestão, não, que fazem acontecer a instituição mais importante da era moderna, que é a escola. Ou seja, ao lado da psicologia da aprendizagem, da didática, da sociologia da educação, a história da educação tem ocupado cada vez mais espaço, ela tem sido cada vez mais ouvida, digamos assim, na reflexão sobre os assuntos escolares. Ou seja, os historiadores da educação têm sido ouvidos cada vez mais nas questões escolares do tempo presente. E a segunda coisa que eu queria dizer, nessa aproximação, é que a educação profissional e tecnológica brasileira, ela é tanto ou mais antiga que a educação, no seu sentido escolar geral, inclusive na condição de sistema educacional. Estou querendo dizer o seguinte, é que, num certo sentido, é possível a gente pensar que o primeiro sistema nacional de educação é profissional, que antecede ao Sistema Nacional de Educação. O que significa isso? Que nós, da educação profissional e tecnológica, nós temos história. E a nossa história, a história da educação profissional e tecnológica, ela envolve muitos elementos. Muitos elementos. Um desses elementos, eu diria, são datas emblemáticas, datas significativas. E, claro, as datas são significativas porque elas se referem a acontecimentos. Por exemplo, na história da educação profissional, eu acho que a gente tem pelo menos 5 datas, considerando o tempo presente. 1909, quando são criadas as 19 escolas de aprendizes artífices. 1942, quando entra em cena o ensino industrial, quando a educação profissional passa a ser pensada em massa, em grande quantidade. 2008, com a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. 2012, com as diretrizes nacionais da educação profissional técnica de nível médio. E 2021, nesse processo de desconstrução, as chamadas novas diretrizes da educação profissional e tecnológica. Está vendo? Temos datas dessa história, nós temos legislação, muita legislação. Legislação, por exemplo, definindo o lugar da educação profissional nas leis e diretrizes e bases da educação nacional, nos planos nacionais de educação, enfim, nas reformas educacionais. Nós podemos pensar também numa história das instituições, história das instituições da educação profissional, sejam elas privadas, filantrópicas, religiosas, depois federais, estaduais, municipais, há uma diversidade de instituições. E podemos fazer a história dos intelectuais da educação profissional. Ao longo da sua história, a educação profissional brasileira, ela mobilizou e mobiliza intelectuais para pensá-la, para concebê-la, para constituí-la, para instituí-la. Ou seja, ao longo dessa história, a educação profissional ela mobilizou intelectuais, por exemplo, para pensar o formato das instituições e das redes, para pensar os materiais didáticos, para pensar os intercâmbios internacionais, para pensar a formação de professores de oficina, os cursos, as palestras e etc. Veja bem, a educação profissional tem história, e nessa história existe uma história dos intelectuais, ou seja, existem intelectuais envolvidos com essa história.
Eu tenho um colega, só para a gente tentar pensar a dimensão dessa história, eu tenho um colega que diz que a história da educação ela é meio que o patinho feio da história. Ou seja, existem objetos mais nobres dentro da história, com mais status dentro da história do que a educação. Eu digo com esse mesmo colega meu que, quer dizer, se a história da educação é o patinho feio da história, então a história da educação profissional é o patinho feio da história da educação. Ou seja, é o patinho feio lá na manada de patinhos feios. O que eu estou querendo dizer com isso, em síntese? De que existe muito pouca gente no Brasil que se dedica à história da educação profissional, e muito menos gente ainda se dedica à história dos intelectuais da educação profissional. Muito pouca gente. Isso não chega a constituir, por exemplo, um campo, nem um campo, claro que não, mas nem mesmo um subcampo. É uma coisa ainda, digamos, incipiente. Eu vou pensar, vou definir, vou arriscar algumas definições. Pode ser que quem não seja ligado à temática esteja pensando, né? Quer dizer, o que significa intelectuais? Que palavra é essa? Intelectuais. E eu vou satisfazer essa curiosidade, principalmente para quem não é acostumado a lidar com isso, para quem a expressão é relativamente inédita, eu vou tentar fazer também algumas aproximações. Digamos, e ao fazer isso, eu estou querendo explicitar, de algum modo, o que seria uma espécie de teoria dos intelectuais, né? Que referenciais teóricos podem ser utilizados no estudo dos intelectuais da educação profissional. A primeira questão seria o seguinte: intelectual ou intelectuais? Quer dizer, a expressão seria no singular ou no plural? Por exemplo, o conceito, o que a gente define e aquilo que efetivamente existe de modo concreto é a figura do intelectual, ou seja, o conceito é de intelectual. Mas a categoria é de intelectuais. O que significa isso? Que um intelectual é sempre em relação a outros intelectuais. Estou querendo dizer aquilo seguinte, depois eu vou até retomar essa expressão mais na frente. O intelectual não é para si, e muito menos um intelectual é uma ilha, e muito menos um intelectual é autossuficiente. Digamos assim, é como se a primeira condição para ele ser reconhecido como intelectual é o reconhecimento da própria, digamos, não sei se posso usar a expressão comunidade, mas a rede de intelectuais. Portanto, um intelectual, ele é sempre em relação a outros intelectuais. Por isso que intelectual é o conceito, eu vou tentar definir, e intelectuais é a categoria, ou seja, é o modo de operacionalizar esse conceito para fazer empiria. O Justino Magalhães ele tem uma expressão que me parece que é significativa nessa definição. Ele diz assim: os intelectuais, quando atuam como grupo, demarcam um período. Ele está falando aqui da geração de intelectuais. Eles geram um epifenômeno, ou seja, eles fazem acontecer, eles causam, eles incomodam. Essa é a ideia. Os intelectuais incomodam, principalmente quando emanam. Mas também se hierarquizam. E os subgrupos vão tendo uma ação diferida no tempo. Justino Magalhães, com comentários meus no meio. O intelectual, vou continuar tentando dizer o que não é, para ver o que sobra dessa expressão, o núcleo duro dela. O intelectual, ele não se confunde com o erudito, ou então com o sábio erudito. O intelectual não se confunde com essa figura, que existe, mas é outra figura.
Qual é a diferença? O erudito, ele sabe para si. O erudito, ele pode tornar-se intelectual quando ele socializa-se, ou quando ele envolve-se com a causa pública. Portanto, é quando ele sai de si. Então, o intelectual, portanto, ele não se confunde com o erudito ou com o sábio, principalmente com o sábio nesse sentido atribuído pelo senso comum. Do mesmo modo, o intelectual ele não se confunde com o acadêmico, essa figura da universidade, do saber acadêmico. Digamos assim, o intelectual é o sábio que vai à esfera pública. Alguns exemplos assim arriscados. Mas, digamos, Cícero no Império Romano talvez seja um exemplo disso. O sábio que vai à esfera pública. Talvez Maquiavel, na República Florentina, principalmente quando escreveu O Príncipe, talvez seja um exemplo do intelectual, embora é difícil pensar Maquiavel como um intelectual, ele não tinha esse status. É reconhecido como tal depois do Príncipe. Mas Voltaire, na França pré-revolucionária, tá vendo? É o momento em que o intelectual se envolve com a causa pública. O acadêmico, ele torna-se intelectual quando ele, digamos, desce do pedestal ou da torre de marfim, ou então quando ele para de escrever artigos que só os entendidos entendem. E, claro, quando ele passa a se envolver com a causa pública. Só para fazer provocações, né, nessa distinção aí entre o erudito, o acadêmico e o intelectual, por exemplo, eu diria que Guimarães Rosa é intelectual. Eu me perguntaria, seria um erudito? Eu não tenho dúvida, mas é intelectual. Acadêmico é que não era. Guimarães Rosa, não. Acadêmico, não. Intelectual, sim. Paulo Freire. Paulo Freire é interessante nessa fronteira. Eu diria que Paulo Freire é intelectual que se impôs ao acadêmico. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque Paulo Freire era acadêmico. Ele era acadêmico. Tinha vida acadêmica. Mas a sua linguagem não era acadêmica. E nem a sua temática. Digamos, nem os textos que ele escrevia eram voltados para os acadêmicos. Eu sempre que leio Paulo Freire, eu penso assim, Paulo Freire estava escrevendo para quem atua na educação. Tá vendo? Eu diria que Paulo Freire é o intelectual que se impõe ao acadêmico. E claro que deve causar um mal-estar no meio acadêmico. Já pensou se Paulo Freire tinha currículo Lattes? Já pensou se Paulo Freire estaria esquentando a cabeça com perder os dados na plataforma Lattes? Está vendo? O Lattes é a ferramenta do meio acadêmico. Paulo Freire estava acima disso, estava fora disso, estava ao largo disso, acima não. Paulo Freire não cabia naqueles cânones, mas estava no meio acadêmico, mas era intelectual. Anísio Teixeira, digamos, é intelectual, que também, tal qual Paulo Freire, se impõe ao acadêmico. Claro que o acadêmico, na época de Anísio Teixeira, não tinha o mesmo tamanho da época de Paulo Freire, mas ambos são intelectuais que se impõem ao acadêmico, impõem sua pauta ao acadêmico, sua linguagem ao acadêmico, não cedem aos cânones acadêmicos. Intelectuais também são diferentes de inteligência. O protótipo da inteligência seria o homem culto, o orador eloquente, o nacionalista e defensor apaixonado de mudanças sociais, talvez
Zé Bonifácio de Andrada, como se inteligência fosse a... Inteligência é a elite erudita e verborrágica. O intelectual não se confunde com a inteligência. O que não falta digamos, no estudo dos intelectuais, no âmbito da história dos intelectuais, mas também de uma sociologia dos intelectuais, o que não falta, digamos, são categorias para classificarmos os intelectuais, categorias para situarmos os intelectuais. Por exemplo, Karl Mannheim, da sociologia do conhecimento, ele se refere ao intelectual como um organizador da cultura. E, enquanto tal, um organizador da cultura, ele é uma espécie de testemunho de um tempo. Karl Mannheim, ele entende o intelectual, claro, e sua escrita, e entende a sua escrita como a síntese de um tempo, como o pensamento de um tempo. O intelectual, na perspectiva de Mannheim, é entendido como esse testemunho de um tempo. Gramsci pensa, por exemplo, o intelectual orgânico e sua relação com as classes sociais. Por exemplo, é possível a gente pensar em intelectuais orgânicos da burguesia, ou intelectuais orgânicos do proletariado. Mas existem, digamos, subcategorias ou outras categorias. Justino Magalhães, o português, da história das instituições, mas também da história dos intelectuais, Justino Magalhães fala de grandes intelectuais. Quem são os grandes intelectuais? São aqueles que inscrevem a ruptura, aqueles que fazem a inovação, aqueles que quebram paradigmas e que lançam novos paradigmas. Talvez a gente possa chamar de intelectuais de vanguarda, os grandes intelectuais. Mas o Justino também fala em intelectuais cultivadores, ou então em intelectuais organizadores. O que esses intelectuais fazem? São aqueles intelectuais que transformam ideias em programa. Vou repetir. Os intelectuais organizadores ou os intelectuais cultivadores, eles não estão na categoria dos grandes intelectuais, eles não estão fazendo grandes rupturas, eles não estão lançando grandes teorias, mas eles estão transformando essas ideias, essas teorias em programas que se expressam, por exemplo, no meio acadêmico. A gente pode pensar também, outra categoria seria de intelectuais divulgadores. Quem são os intelectuais divulgadores? São aqueles que se apropriam, recriam, reescrevem e dão vida longa às ideias. É só para pensar aqui um exemplo disso. Anísio Teixeira, nos anos 20, particularmente 27, 28, 29, depois ele volta, Anísio Teixeira vai aos Estados Unidos nesse período e conhece John Dewey. Lê a obra de John Dewey, estuda a obra dele, e escreve uma espécie de súmula da obra de John Dewey, e quando ele volta ao Brasil, ele distribui aquilo aos professores baianos, onde ele era, digamos, o chefe da instrução pública. Está vendo? Ele está fazendo uma divulgação, ele é um intelectual divulgador. O que significa isso? Ele foi lá, se apropriou, leu, compreendeu, se apropriou. Depois ele reinventou, reescreveu e deu vida longa às ideias, fazendo, por exemplo, ideias de John Dewey circular no Brasil. Está vendo? Nesse caso, seria um intelectual
divulgador, ou também um intelectual cultivador, mas não um grande intelectual, pelo menos no plano internacional. Tá vendo? Mas aí eu pergunto assim, é pouco a tarefa dos divulgadores? Claro que não, porque sem eles, sem os divulgadores, sem os mediadores, não existiriam pontes entre os grandes intelectuais e a circulação de suas ideias. Sem esses intelectuais divulgadores, os grandes intelectuais não se tornariam conhecidos. Se existem os grandes intelectuais, digamos hoje, a gente pode pensar em intelectuais globais, tipo Boaventura de Souza Santos, Chomsky. Existem os grandes intelectuais, mas existem também os intelectuais locais, os intelectuais regionais. E nós temos que fazer a história, digamos, dos pequenos intelectuais. E veja bem, a expressão pequeno aqui não é em nada sinônimo de insignificante, porque se fosse insignificante não precisava fazer a história deles. Ou seja, o papel da história dos intelectuais é exatamente de buscar significância nessas coisas que foram outrora desprezadas. Ou seja, existem os intelectuais locais e eles precisam ser estudados. O francês Sirinelli, ele também fala em intelectual em sentido amplo e intelectual em sentido estrito. No primeiro caso, ele diz, entra o professor do ensino médio, o jornalista, o poeta, o literato. Em sentido estrito, para ele, o Sirinelli, que é matricial, é um autor matricial nesse campo, em sentido estrito, intelectual é aquele que influencia, é aquele que participa. Intelectual é aquele que é referência, é aquele que é consultado, é aquele que está envolvido em movimentos e manifestos, referentes, claro, a coisas do interesse público. Por essas razões todas, a escrita, mas não só, a escrita ela é inerente à intelectualidade. Digamos assim, um intelectual, por tudo isso que eu comentei, o intelectual, por onde passa, ele deixa pegadas. O intelectual, por onde ele passa, ele deixa rastros, ele deixa marcas. A tarefa da história da educação é um pouco identificar essas marcas do intelectual. E eu acho que, sem dúvida, a escrita ela é inerente à intelectualidade. Em boa parte, isso define a escrita como objeto da pesquisa. E é isso que eu tenho feito, digamos, nos últimos anos. Se eu pudesse sintetizar, eu diria: estudar a escrita de intelectuais da educação profissional e tecnológica ao longo da história da educação profissional e tecnológica, mas a um determinado período, que eu não vou falar agora, falo daqui a pouquinho. Veja bem, eu fiz um esforço para definir o significado de intelectuais. Vou fazer uma breve nota, principalmente para quem não é desse terreno, uma breve nota sobre a história dos intelectuais. Eu diria o seguinte: a história dos intelectuais ela é uma das novas histórias que surgem nesse movimento de renovação da história e de abertura da história, a nova história. Essa renovação da história, ela implica em pelo menos 3 coisas. A renovação das interrogações, a renovação das perguntas. Essa nova história vai fazer novas perguntas, vai fazer perguntas diferentes, e desse ponto de vista ela vai significar uma renovação da curiosidade.
Vai ser também uma renovação dos objetos e das fontes. A partir da nova história entra em cena o singular, o diferente, o único, ou seja, aquilo que tinha sido postergado pela história oficial dos grandes fatos. E há também uma renovação dos métodos, né? Entra em cena o qualitativo, entra em cena a ideia de ver pelo avesso, entra em cena a ideia de fazer história a contrapelo, como diz Walter Benjamin. A história dos intelectuais, ela é uma invenção francesa que pertence ao campo da história cultural, que é também outra invenção francesa. Todo mundo sabe que a França é um dos países mais ricos do mundo, globalizado, só que, antes disso, a França é uma nação. Significa que ela tem uma identidade histórica, existe uma identidade francesa. Quando a gente vai à França, que a gente percebe essa identidade. Não precisa ir lá, mas eu estou dizendo assim, quando a gente vai lá e a gente percebe esse modo francês de viver, de ser civilizado. Eles se consideram meio que depositários do que há de mais nobre da civilização, né? Mas há uma nação francesa, né? E essa identidade francesa, ela foi produzida, construída, e os intelectuais, eles foram importantes na construção dessa identidade francesa. Voltaire que o diga, Rousseau que o diga. E talvez seja por isso que surge na França dos intelectuais, surge a história dos intelectuais. Isso jamais seria pensado nos Estados Unidos. A gente jamais poderia pensar o surgimento de uma história dos intelectuais nos Estados Unidos, por causa da aversão que eles têm aos intelectuais. Lá, não há esse reconhecimento do trabalho do intelectual, e muito menos do intelectual em si. Muito menos no Brasil, né? Ninguém cogita isso, não, mas no tempo presente, por exemplo, os intelectuais no Brasil estão sob ataque, ou estavam, pelo menos, estão meio que saindo da defensiva. A história dos intelectuais, ela é, digamos, a contrapartida da história das ideias, principalmente porque a história das ideias acaba sendo a história das ideias vencedoras. Mas a história dos intelectuais, ela é também uma contrapartida. Não sei se contrapartida é a melhor expressão, mas é um lugar diferente também da história dos fatos, principalmente da história dos fatos oficiais. Eu costumo dizer que as ideias, elas não existem sem os intelectuais que as concebem. As ideias não existem sem os intelectuais que as escrevem. Também as ideias não existem sem os intelectuais que as apropriam, que as reescrevem e que as fazem circular. Nesse sentido que a história dos intelectuais é uma contrapartida da história das ideias. Ou seja, as ideias não saem da cartola e nem circulam sozinhas pelo mundo. O que significa, desse ponto de vista, é que a história dos intelectuais é a história dos bastidores das ideias. A história dos intelectuais, ela persiste na ênfase no sujeito perdido, por trás das estruturas e do oficialismo dos grandes fatos. Feito isso, vamos arriscar algumas ideias sobre a história das intelectuais na educação profissional. Vejam vocês. A abolição da escravatura no Brasil é de 1888. A proclamação da República é de 1889, um ano depois. E vejam vocês que as escolas de aprendizes artífices, elas são de 1909, ou seja, somente 20 anos depois de proclamada a República Brasileira, somente 20 anos depois de proclamada, a República Brasileira põe em pauta a formação do trabalhador nacional. Surgem as escolas de aprendizes artífices, que já nascem defasadas.
já nascem reconhecidamente, por dentro, reconhecidamente como defasadas. E em 42, olha só, 42, muitos anos depois de proclamada a República, surge o Senai e as escolas técnicas. Eu diria, é aqui que começa a massificação da educação profissional. Eu acho que esse é um período denso. 42 é o ano emblemático desse período denso. O meu foco nesses estudos tem sido essas décadas intermediárias do século XX. Digamos assim, o ponto de mutação é a década de 40. Particularmente, quer dizer, 42 é o ano mais emblemático, Senai, escolas técnicas, mas 46 surge o Senac. Alguém pergunta assim, qual a importância das décadas intermediárias do século XX, particularmente qual é a importância da década de 40? Eu diria o seguinte, por 10 razões, que eu vou falar sinteticamente. Primeiro, porque nesse período muda o sentido da educação profissional, o sentido, o rumo, muda a razão de ser. Até então, ela estava muito voltada para assistência social, ela era ali uma forma de caridade, e a partir daí, a assistência social e a caridade, elas são substituídas pela economia e pelo mercado. Nos anos 40, a educação profissional passa a ter relação com a economia e com o mercado, essa expressão caridade, essa expressão assistência social, pobreza, sai do vocabulário. Segundo, muda o telos da educação profissional. Digamos, a educação profissional deixa de estar voltada para a contenção de uma ameaça. O pobre, até então, principalmente as escolas de aprendizes artífices, o pobre era visto como uma ameaça. A ideia, né, do pobre, o indigente, o delinquente em potencial. O pobre era uma ameaça, então era preciso dar educação profissional para ele para combater aquela ameaça. Veja, não é para tirar o pobre da pobreza, não. É para administrar a ameaça. Mas, a partir de 40, a educação profissional ela passa a estar ligada a um plano de crescimento econômico, que não tem nada a ver, por exemplo, com as escolas de aprendizes artífices. A partir daí, a educação para o trabalho passa a ser educação profissional, estrito sensu. A moral do trabalho, ela cede espaço para a técnica e para a disciplina, ou seja, para a formação do homem que vai para a empresa, principalmente para a indústria. Ou seja, a moral do trabalho ela era muito forte na educação profissional antes dos anos 40, a partir dos anos 40, ela cede espaço para a técnica e para a disciplina. Muda o público, eu acho que isso é um fato muito importante. O público da educação profissional antes de 40 era a criança órfã, desvalida, pobre, a criança. E, a partir dos anos 40, a criança sai de cena e entra em cena o jovem e o adulto. Porque o jovem e o adulto, eles saem da educação profissional e já podem imediatamente entrar no trabalho. Claro que nós estamos falando dos anos 40, nós não estamos falando de 2021. Mas outro ponto é que saem os pobres, no sentido público da educação profissional a partir dos anos 40, deixa de ser os pobres, os desvalidos e os órfãos, e entra em cena a psicotécnica. A psicotécnica, a partir dos anos 40, ela passa a ser utilizada como referência de seleção, principalmente porque para selecionar para cursos específicos, a aplicação da psicotécnica. Mudam também as instituições, ou seja, até então havia muitas instituições filantrópicas fazendo educação profissional, ou civis, as instituições locais
religiosas, e essas instituições, a partir dos anos 40, elas vão perder o protagonismo para o Sistema S, com o Senai a partir de 42, o Senai a partir de 46, e também com as escolas técnicas. A educação profissional ela vai deixar de ser uma iniciativa civil, como preponderantemente ela era, apesar das 19 escolas de aprendizes artífices, ela vai deixar de ser civil ou privada e vai passar a ser política pública, a partir de 42. A gente pode criticar a natureza da política pública, que ela é, dentre outras coisas, porque ela é segregacionista, mas, a partir de 42, a educação profissional ela passa a ser política pública. Muda a escala, ela sai da escala artesanal para operar em escala industrial. E, com isso, entra em cena a docência de oficina, ou seja, a docência de cultura técnica. Entra em cena a didática da educação profissional, os materiais da educação profissional. É aqui, nesse período, me parece, a partir de 42, que vai efetivamente acontecer no Brasil a escolarização do trabalho. Pode ser que isso já existisse antes nas escolas de aprendizes artífices, mas eu acho que é a partir de 42 que isso vai efetivamente acontecer. E a 10ª razão, eu não fui numerando, mas eu vou falar a 10ª, de por que eu acho que esse período é significativo, é que na década de 40, o Brasil escancara, vou repetir, na década de 40, o Brasil escancara as portas para os Estados Unidos. Escancara as portas para eles instalarem bases militares em Natal, para eles, com capital e técnica deles, para instalar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, mas também para vir a Coca-Cola, e também para o Senai e o Senac serem inspirados na organização deles, nas experiências deles. E também, nesse período, circula no Brasil, foi criado no Brasil, a partir de 46, a Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial, que foi voltada exclusivamente para formar o professor de oficina, o professor de cultura técnica, seja para transformar o chamado instrutor em professor e este em educador. É também a época do PABAI. PABAI é um programa que existia em Minas Gerais, convênio com os Estados Unidos. PABAI era um programa para formar o professor do ensino elementar. E é também nesse período, dos anos 20, 30, 40, que brasileiros ligados à educação profissional vão aos Estados Unidos fazer mestrado na Universidade da Colômbia, numa porta que foi aberta pelo Anísio Teixeira. Os anos 30, por exemplo, é um período em que muitos intelectuais brasileiros da educação e da educação profissional, Celso Clóvis da Fonseca, Joaquim Farias Góes Filho, vão aos Estados Unidos. Outros intelectuais que não são da educação profissional, como Lourenço Filho, vão aos Estados Unidos, um pouco nas portas abertas pelo Anísio Teixeira, e vão fazer ideias dos Estados Unidos, ideias, práticas, projetos, circularem no Brasil. E aí é que entra em cena, mas antes eu quero fazer uma pergunta para a professora Olívia. Você pode me dar uma noção do tempo aí, professora? Já acabou, Sim, né? Não, tranquilo. São 3h21. Eu posso, mas tipo 5 minutos para tentar. Claro. Veja bem, nós já estudamos, considerada aquela definição de intelectuais que eu apresentei no princípio, considerada aquela ideia de história dos intelectuais, e considerado esse tempo que eu comentei com vocês, as décadas intermediárias do século XX, na educação profissional, a gente já estudou, e ainda está estudando, alguns intelectuais. Eu vou comentar com vocês
sobre alguns que a gente já estudou, e o que a gente descobriu com eles. Aí eu vou citar alguns nomes, só mesmo para provocar alguma curiosidade. Um dos intelectuais, daí toda vez que eu for falar a expressão intelectual aqui, eu estou, digamos assim, utilizando esses nomes, eles cabem dentro daquelas categorias. Um dos intelectuais que a gente estudou é um sujeito chamado Roberto Cochrane Simonsen. Roberto Simonsen. É um engenheiro industrial. Então, assim, só para chamar a atenção de uma coisa, né? Olha que curiosidade, a professora Olívia, o professor Chagas, que estudam isso, estão cansados de saber isso, mas quem não é exatamente estudioso disso não tem obrigação de saber. Tem uma coisa muito interessante, né, que, veja bem, predominantemente, não são todos, mas preponderantemente, os intelectuais da educação profissional, nesse tempo, principalmente nesse período de 30, 40, esses intelectuais serão engenheiros. Está vendo? Eu já tentei fazer uma lista das expressões, só que esses engenheiros são intelectuais. Está vendo? Eles estão pensando a educação profissional, eles são engenheiros, mas eles não estão pensando como engenheiros, porque eles são intelectuais. Por exemplo, Celso Sukov da Fonseca é um engenheiro que foi o primeiro a escrever uma espécie de tratado sobre a história da educação profissional brasileira. Roberto Mange, o outro engenheiro da época, foi o sujeito a criar as séries metódicas do ensino industrial. Está vendo? É um engenheiro saindo da engenharia para pensar questões pedagógicas, já que pedagogos não pensavam as questões da educação profissional, como de resto não pensa até hoje. Então, veja bem, o Roberto Simonsen era um engenheiro industrial, taylorista, uma das coisas que ele fez foi fazer circular no Brasil o taylorismo. Ele era professor da Politécnica de São Paulo, que posteriormente seria Politécnica da USP. Ele foi o cara que fundou um dos fundadores da companhia, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, IFESP. Também foi um dos fundadores do IDORT, Instituto de Desenvolvimento e Organização Racional do Trabalho. Foi deputado, foi senador. É um nome que está na história da educação profissional, porque o Roberto Simonsen foi muito decisivo nos anos 30, particularmente a partir de, 34, na era Vargas. O Roberto Simonsen ele foi muito importante como homem da indústria e homem da política em pressionar o governo Vargas a incluir em sua agenda a educação profissional, a incluir em sua agenda a formação do trabalhador nacional. Claro que, enquanto industrialista, ele estava pensando no crescimento da indústria. Ou seja, a indústria não poderia crescer se faltasse, digamos, cabeça de obra e mão de obra. E o Simonsen, ele deixou, para vocês terem uma ideia, 29 livros publicados. Ele era um acadêmico, ele era professor da USP, e ele era um sujeito importante, por exemplo, foi ele que trouxe para o Brasil, que abriu as portas no Brasil, para a figura talvez mais importante, se é que é difícil fazer essa hierarquia, mas eu tenho que arriscar alguma coisa, foi o Simonsen que trouxe para o Brasil uma figura mais importante da educação profissional e do ensino industrial, que é o Roberto Mange. Ele trouxe ele para ser engenheiro da USP, e colado na USP existia a Escola Mecânica, que era uma escola para formar mecânicos, esses mecânicos que cuidam de máquinas, não o engenheiro mecânico, mas o mecânico. E quem fazia isso eram os professores e os alunos da Escola Mecânica de São Paulo. E o Roberto Mange, ele chegou para ser engenheiro da USP e logo se vinculou à educação profissional, e assim permaneceu longas
décadas. Não tão importante quanto o Roberto Simonsen, mas o Evaldo Lodge, que eu acho até que não dá para ser classificado, estrito senso, como intelectual, mas só para chamar a atenção, era um engenheiro formado na Escola de Minas, de Ouro Preto. Então, veja bem, quando a gente vai estudando sucessivamente esses intelectuais, a gente consegue identificar uma trama entre eles. A Escola de Minas de Ouro Preto, ao lado da Escola de Engenharia de Porto Alegre, a Politécnica de São Paulo e a Politécnica do Rio de Janeiro, essas 4 instituições de formação de engenheiros, elas eram também de formação de uma espécie de mentalidade, de ideologia, de projeto industrialista. Os industrialistas eram, digamos, os adversários dos coronéis, dos latifundiários, aqueles que pensavam um projeto de industrialização do Brasil. O Simonsen era um industrialista, era da Politécnica de São Paulo, e o Evaldo Lodge era formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, que era outro lugar de circulação desse industrialismo. Tem um outro engenheiro também, que é chamado Américo René Gianetti, que também não é um intelectual, mas tem uma história curiosa. Ele estava na educação profissional, ele atuou foi um diretor do Senai, em Minas Gerais. Mas o Américo René Gianetti, ele tem uma história interessante, é que o governo Vargas estava estimulando o desenvolvimento de uma certa indústria nacional, e o Gianetti quis abrir uma fábrica de alumínio. E para montar uma fábrica de alumínio, uma indústria de alumínio, ele teve que ir aos Estados Unidos aprender, porque aqui não se sabia fazer isso. E ele foi para lá e acabou tendo dificuldade para voltar, porque ele foi no período da guerra, e acabou tendo um certo mergulho na cultura americana, e o Américo René Gianetti acabou conhecendo o jazz, os salões de baile do jazz, e quando ele voltou ao Brasil, ele montou a sua fábrica de alumínio em Ouro Preto, mas ele depois foi prefeito de Belo Horizonte, e implantou e fez a Pampulha. Não sei se os colegas aí de Natal têm uma noção do que seja a Pampulha, mas é um lugar emblemático de Belo Horizonte, que foi feito nesse período, e o Gianetti fez lá as casas de baile, a casa de baile, que era resultado de uma coisa que ele trouxe dos Estados Unidos para cá. E o Gianetti também era um industrialista, tal qual o Evaldo Lodge, da Escola de Minas de Ouro Preto. O Roberto Mange, que eu já mencionei, que era o suíço naturalizado, o sujeito que fez a ponte entre a Escola Mecânica de São Paulo, o Cefesp, o Centro Ferroviário de Seleção e Formação Profissional, que depois se tornou o Senai. Roberto Mange era um escolanovista. Lourenço Filho, que era menos um intelectual da educação profissional e mais um intelectual na educação profissional. Ou seja, ele era um sujeito da educação, mas que foi chamado e atendeu ao chamado de pensar questões da educação profissional e deixou escritos, por exemplo, sobre a ideia de aprendizagem industrial, aprendizagem comercial. Isso lá no momento em que o SENAC, principalmente, estava se estabelecendo. Joaquim Farias Góes Filho, que é um contemporâneo do Anísio Teixeira, amigo, mas também traíra do Anísio Teixeira, porque ele sucedeu a Anísio Teixeira na Secretaria da Educação do Distrito Federal, na época Rio de Janeiro, em 1935, Anísio Teixeira teve que sair. 1935 é o ano da intentona comunista, e Anísio Teixeira estava sendo constrangido pelos católicos, dizendo que ele tinha conluio com os comunistas. Ele teve que sair, no lugar dele entra Joaquim Farias Góes Filho, que era amigo dele, e que continuou sendo amigo dele. Só que o Anísio Teixeira tinha uma política de trazer o ensino técnico para junto ao ensino secundário, de acabar com essa segregação, ou de integrar as duas coisas. E
teve a resistência dos ricos e dos católicos, que eram aliados. Teve que sair, Joaquim Farias Góes Filho o sucedeu. Farias Góes Filho também estudou na Colômbia e foi uma figura importante no Senai, que tinha relações com o Roberto Manji. Eu não vou dizer detalhes de cada um, mas, por exemplo, tem Carneiro Leão, que escapa um pouco desse período, mas Fernando de Azevedo, Ítalo Bolonha, já falei no Celso Cláudio da Fonseca, Horácio da Silveira, que é um paulista, que era ligado à educação profissional feminina, por formação mesmo de empregadas domésticas para as casas de classe média. Rodolfo Fux, que também era da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Pelo nome, né, Fux tinha uma descendência, tinha uma relação com a Alemanha, e neste universo, enquanto muita gente estava olhando para os Estados Unidos, o Fux tinha uma simpatia com Hitler, enquanto muita gente viajou aos Estados Unidos para buscar referências para fazer educação profissional, Fux viajou à Alemanha. Esse é um intelectual que a gente não estudou. João Luderitz, que é uma figura importante, que é também da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Francisco Montorjos, que, digamos assim, é o intelectual que mais tempo permaneceu no Ministério. Montorjos entrou no Ministério na década de 20. Permaneceu quando se tornou Ministério da Educação e Saúde Pública e ficou até os anos 50. E esse tempo todo pensando, cuidando das questões relativas à educação profissional. É claro que há uma rede entre esses intelectuais e eu não vou ficar tecendo muitos detalhes sobre isso, porque eu nem consigo. Última coisa. Como é que esses intelectuais ajudam a compreender a educação profissional e tecnológica? Ou então, como que essas pesquisas ajudam a, digamos, a fazer a história da educação profissional a ser reconhecida como uma das ciências da educação profissional? Ou seja, o que aprendemos com o estudo desses intelectuais sobre as questões presentes? Sinteticamente, eu diria o seguinte, uma das coisas que a gente aprende. Como é significativa a história da educação profissional. Como existem muitas coisas envolvidas nisso. Segundo, como que a pauta contemporânea da educação profissional, só para dar um exemplo, né? Como é que a formação de professores da educação profissional já foi um tema caro à República Brasileira? E como é que, vergonhosamente, essa coisa hoje é simplesmente cinicamente utilizada como notório saber. Ou seja, isso permite a gente entender como é que a pauta contemporânea é pobre em relação a pautas de outras épocas. Também acho que permite a gente entender como que a educação profissional brasileira ela já teve ideais mais nobres. Ela já teve ligada a projetos de futuro, mobilidade social. E também como que certas práticas da educação profissional merecem ser revisitadas. E eu diria que, dentre essas práticas, a pedagogia dos trabalhos manuais. Essa coisa aí dos anos 20, 30, envolve Corinto da Fonseca, mas também Manuel Pena, a pedagogia dos trabalhos manuais. É uma coisa que a gente tem a aprender com isso. E outra questão que acho que a gente acaba aprendendo, né, como que os profissionais da educação profissional e tecnológica do tempo presente não conhecem a história da educação profissional. E, por último, eu acho que uma das coisas que essa história nos ensina
é como que a história da educação profissional brasileira é a história das descontinuidades. Ou seja, quando a gente faz o exame das ideias desses intelectuais, quando a gente compreende como é que isso refletiu, por exemplo, nas diretrizes e nas políticas públicas, é que a gente compreende, por exemplo, como é que a história da educação profissional brasileira, a única coisa que tem nela de continuidade são as descontinuidades. É por isso que talvez a gente possa pensar que a educação profissional ela pode ter sido objeto, e foi, né, objeto de políticas de governo, mas de políticas públicas no sentido de do longo prazo, e, portanto, das continuidades, isso a gente não teve, porque a nossa história é a história das descontinuidades. Professora Olívia, eu não falo mais nada. Professor Zé Geraldo, muito obrigada pela sua exposição, uma exposição que nos provoca a pensar sujeitos, ideias e práticas de formação na educação profissional. Com a sua exposição, certamente muitos que estão nessa sala hoje saem com diversas inquietações para os seus objetos de pesquisa, seja na iniciação científica, no mestrado ou no doutorado. Eu mesma me inquieto com diversos pontos da sua fala, mas no sentido positivo e propositivo, né, para estimularmos mais estudos, mais pesquisas na área da história da educação profissional, em especial apontando para alguns sujeitos e suas contribuições, como, por exemplo, o Francisco Montojos, que penso um desses intelectuais que já mereceu muito destaque nas suas pesquisas e que ainda inquieta, né, muitos de nós que pensamos a educação profissional. Eu, em especial, nesse momento, me dedico a pensar os engenheiros educadores, né, que são também intelectuais, como você situou. Então, fico aqui também fazendo parte desse debate, e eu penso que uma das perguntas que já apareceu no chat foi da Fernanda Gouveia, perguntando sobre o Fidelis Reis, mas, Fernanda, fique à vontade para abrir o microfone e dialogar conosco, caso seja de seu interesse. Não? Mais alguma pergunta? Podem levantar a mãozinha, e aí a gente vai organizando aqui a ordem de chamada. Fernanda? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Pedrosa. Parabéns pela explanação, excelente, como sempre. E eu fiquei com essa inquietação aí em relação ao Fidelis Reis, pela trajetória dele, também como engenheiro, né, mas no campo engenheiro agrônomo, da zootecnia, e tem uma ação parlamentar, uma ação na Sociedade Nacional de Agricultura, enfim, ele se dedicou a discutir isso na esfera pública, né, durante 4 anos, até a publicação da lei de obrigatoriedade do ensino profissional, em 1927, né. Nós sabemos, pelos estudos de Cunha e outros, que não haviam recursos, na época, para a implementação dessa lei, e, no entanto, o Fidelis Reis ele vai continuar na esfera pública, pleiteando a aprovação, né, dessa aplicação dessa lei e insistindo nessa questão da educação profissional, da educação para o trabalho, inclusive mandando cartas para o Vargas, tentando atuar aí na esfera pública. Então, gostaria que você falasse um pouco como que você entende, como que você classificaria o Fidelis Reis, né, como ou intelectual, ou um divulgador, enfim. Gostaria de ouvi-lo. Obrigada. Pode falar, professora Olívia? Claro, Zé. Professora Fernanda Gouveia, prazer te reencontrar por aqui. Fernanda, é o seguinte, acho que você fala muitas coisas importantes, né, e a primeira coisa que você me suscita
como é que esse movimento feito pelo Fidelis Reis em 1927, em 1927, o Fidelis Reis queria que a educação profissional se tornasse obrigatória no Brasil. Está vendo? É a primeira vez que isso acontece. Está vendo? A educação profissional é obrigatória. A lei foi aprovada. O que aconteceu? Nada. A coisa não se efetivou. Talvez ela começasse a se efetivar a partir de 42 com o Senai. Está vendo? E depois com o Sistema S. Mas o que é interessante, Fernanda, é a gente perceber como é que isso é que é interessante a história, né? Como é que as ideias vão ganhando corpo. E isso demora, né? Isso que você estava falando me fez pensar em Tocqueville, o francês. Tocqueville fala o seguinte: tem uma ideia que começa a ganhar corpo e explode no século XVIII. É a ideia de igualdade. Segundo ele, esse negócio começa com Jesus Cristo. E a ideia de que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Ele vai dizer, esse negócio vai ganhando corpo até chegar no século XVIII, e explode o XIX mais ainda, a ideia de somos todos iguais. Tá vendo? Tem ideias que vão ganhando corpo, e uma delas é essa ideia, quer dizer, o que a gente tem de instituído na educação profissional hoje, brasileira, isso não caiu do céu. Isso foi construído progressivamente. E o movimento do Fidelis Reis, em 27, tá vendo? E tem outros movimentos nessa sequência. Na Constituição de 37, a educação profissional vai aparecer. Tá vendo? Olha só. Não aconteceu nada, não, Fernanda. Está na Constituição, mas ainda não aconteceu nada, não. Mas a ideia está ganhando corpo. Deixou de ser uma lei ordinária, saiu do âmbito da legislação ordinária e foi para a Constituição. Está vendo? É a partir daí que a coisa vai se tornando programa progressivamente. Então, primeira coisa, assim, chamar atenção para a importância do movimento do Fidelis Reis. Quer dizer, se eu tinha mencionado lá atrás que os intelectuais são aqueles que causam, Fidelis Reis causou. É claro que a coisa demorou a ganhar, digamos, coisidade, mas o Fidelis Reis fazia parte de uma processualidade. Fernanda, eu discuto muito com o seu orientador, discuto no bom sentido, assim, a gente conversa sobre o intelectual, digamos, em sua dimensão política e em sua dimensão sociológica. Porque, veja bem, na sua dimensão sociológica, o intelectual passa muito pela escrita. Mas na dimensão política, o intelectual passa muito pelo discurso. Pelo discurso que eu estou falando é pelo pronunciamento. Está vendo? O intelectual político é aquele que faz ideias circularem. Na medida que ele faz pronunciamentos, que ele dá pareceres, que ele é relator disso e daquilo, que ele faz projeto de lei, e que aquelas coisas reverberam pelos jornais, pelos meios de comunicação. Está vendo? É intelectual, sim. É claro que não é um intelectual na dimensão sociológica da expressão, mas na dimensão política, sim. Enquanto tal, talvez não tenha escritos igual, sei lá, Francisco Montojos, mas tem discursos, tem proposições. E, portanto, ele é um intelectual. Eu acho que dá para a gente pensar, tinha que pensar uma categoria específica para o Fidelis Reis, porque, veja bem, ele não é um intelectual da educação profissional. Por exemplo, acho que intelectual da educação profissional era Montojos, porque ele era de dentro da educação profissional. É diferente de Lourenço Filho, que era de fora da educação profissional, mas que pensava a educação profissional. Acho que tem que pensar uma categoria para o Fidelis Reis, porque ele não era um intelectual da educação profissional, mas que é um cara que foi importantíssimo para fazer circular no Brasil
a importância ou seja, para inserir na pauta da República Brasileira a formação do trabalhador nacional, isso ele, sem dúvida, foi. Obrigada, Zé Geraldo. Aproveitando as ponderações de Fernanda também sobre o Fidelis Reis, eu trago um outro sujeito para colocarmos na rede dos intelectuais na ou da educação profissional, que é o Gustavo Capanema. Então, Zé, eu gostaria de escutá-lo sobre o Gustavo Capanema nesse momento de viragem na maneira de pensar a educação profissional, que é 1942. Como é que você vê o Gustavo Capanema nessa rede de intelectuais da ou na educação profissional? Fernanda, Olívia, o Gustavo Capanema, eu não tenho uma categoria, não. Se eu tivesse que arriscar uma categoria, seria de intelectual catalisador. Mas não me pergunta o que é isso, não. Então, chama de intelectual, eu vou tirar a blusa porque o tempo está esquentando com essas perguntas. O intelectual catalisador, porque veja bem, olha que coisa fantástica que o Capanema fez. Ele mobilizou importantes intelectuais da educação no Ministério. Ele foi uma espécie de... Ele abriu o Ministério, né? Ele atraiu o Ministério e levou importantes intelectuais para lá. Por exemplo, um dos intelectuais que tinha espaço com ele era já foi o citado Francisco Montorjos. Quer dizer, é o ministro da Educação brasileira mais longevo, né? Ninguém ficou tanto tempo no Ministério da Educação quanto o Capanema. Quer dizer, o Capanema foi o ministro decisivo na instituição, talvez não tanto na instituição, mas na Constituição. Um pouco quando eu estou falando de Constituição, no sentido do planejamento, de pensar, o sistema nacional, a educação como um sistema nacional. E eu acho que tem um fato particular no Capanema, Olívia, que é um fato que aconteceu em 1933. O Capanema criou uma comissão no Ministério, 33 ou 34, ele tinha acabado de suceder o mineiro, o Campos, ele tinha acabado de suceder, e ele cria uma comissão, claro que ele não tirou isso da cartola, ele estava pressionado, foi uma comissão para pensar a reestruturação da educação profissional. Era uma comissão que envolvia gente do Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, mas envolvia também gente da indústria, e envolvia gente também das instituições. Essa comissão trabalhou de 34 a 41, até final de 41, e não chegou a um acordo. Veja bem, mas a falta de um acordo não significa que muitas ideias não ganharam corpo. Vendo? Isso tudo no Ministério do Capanema. O Capanema, Olívio, acho que tem uma questão que a gente tem que resgatar nele. O Capanema, e aí tem que saber se era por razões corporativas. O Capanema, ele era contra a criação de um sistema paralelo de educação profissional no Brasil. Ele não queria que o Senai fosse criado separadamente ao sistema educacional brasileiro. A ideia do Capanema, quer dizer, não sei se a ideia que ele assumia era de pensar um sistema nacional de educação no qual estivesse incluída a formação do trabalhador, mas não na forma de apartheid, como de fato aconteceu a partir de 42. Você cria o sistema S, por exemplo. Tá vendo? E outra coisa, Olívia, assim, do ponto de vista prático, esses intelectuais da educação profissional que a gente se refere, eles são muito, do ponto de vista prático, não, do ponto de vista empírico. É muito difícil fazer pesquisa sobre eles, porque eles não têm seus acervos organizados. Por exemplo, a gente não consegue... muito da educação profissional se perdeu, então está em
em arquivos se perdendo. Por exemplo, muito desses textos do Joaquim Farias Góes Filho, a gente tentou fazer uma pesquisa sobre, é muito difícil localizar esse material. E o Gustavo Capanema, ele tem um acervo, Gustavo Capanema, né, que está na CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e lá nesse acervo do Gustavo Capanema a gente acha coisas relevantes sobre os intelectuais da educação profissional que estavam no guarda-chuva dele. Tá vendo? Então, quer dizer, ninguém está me perguntando isso não, mas talvez o ministro da Educação mais importante da história da educação brasileira, no sentido da sua significância enquanto ministro que possibilitou esforços no sentido da instituição dos sistemas nacionais de educação e de educação profissional. É claro que tinha ausências, né? Por exemplo, olha só, a gente não consegue pensar um sistema nacional de educação sem a LDB. Nossa primeira LDB é dos anos 60. Se não me falha a memória, 62, 61, sei lá. Plano Nacional de Educação, quer dizer, como é que a gente vai pensar um sistema nacional de educação, principalmente não instituído, sem um Plano Nacional de Educação? Nosso primeiro é de 62, não é isso, Olívia? Após a LDB. Está vendo? Mas o Gustavo Capanema foi esse sujeito intelectual que trouxe para perto de si importantes intelectuais e que deu espaço no Ministério, que estimulou o desenvolvimento da educação profissional brasileira. Excelente, Zé Geraldo. Então, acho que para a gente concluir nessa tarde, tem duas perguntas ou provocações aqui no chat. Uma é de Senhorinha, ela pergunta sobre as mulheres nesse processo de pensar a educação profissional. E a segunda é de Marcele, que ressalta, ou melhor, nos pergunta sobre a rede, como é que é possível pensar a rede desses intelectuais a partir das conexões em comissões e cargos, enfim. Acho que Marcele ou Senhorinha, se quiserem falar também, fiquem bem à vontade. E as perguntas estão aqui no chat, Zé, se quiser ler na íntegra. Zé, eu acho que o microfone está fechado. Nossa senhora, eu falei esse tempo todo aqui com o microfone fechado. Mas é o seguinte, eu vou começar pela questão da senhorinha. Senhorinha, esse ambiente é machista. Educação profissional é terreno de macho, professor Olívia que o diga. Eu acho que a presença de mulheres, veja bem, não estou falando assim de estudar a educação profissional, mas a presença de mulheres, tipo, na gestão de instituições da educação profissional. Eu não sei, eu estou curioso, senhorinha, para pensar o seguinte, na gestão do Senai, qual é o espaço das mulheres? Esse tema de divisão sexual do trabalho aí. O fato é o seguinte, senhorinha, naquela rede de intelectuais, principalmente desses que eu estudo, não tem mulher, era Clube do Bolinha. É evidente que tinham mulheres, né, pensando a educação profissional, a educação brasileira, e até mesmo alguma coisa relacionada à educação profissional. Por exemplo, Helena Antipoff. Em Minas Gerais, nesse período, Helena Antipoff, que talvez possa até ser inserida na história dos intelectuais da educação profissional. Agora, senhorinha, eu consigo citar Helena Antipoff aqui, que foi importante em Minas Gerais no ensino agrícola ou no ensino rural.
Tem uma dissertação que está sendo orientada agora, está começando a ser orientada pelo meu colega Irlen, lá do Cefet-MG, que é sobre a presença de Helena Antipoff na educação profissional, particularmente no ensino agrícola. Mas eu não sei de outras, senhorinha, o que não quer dizer que elas não existam. Deve existir fazendo, digamos, a história da educação profissional em instituições locais. Não sei. Mas é uma presença predominantemente masculina, né? Porque, veja bem, a Olivia enfatizou, e eu também, né? Na década de 40, a educação profissional ela era pensada por engenheiros. A engenharia é masculina, né? Assim como, primeiro, a universidade ela era masculina, né? As mulheres vão entrar na medida que a universidade se amplia. As mulheres, os negros. Mas antes a conversa era entre homens brancos, héteros, ricos. E as mulheres ficavam fora. Nesse hall de intelectuais aí, nessa rede de intelectuais, não havia mulheres. Segundo é a questão da Marcele, ou Marceli, é muito interessante. Existiam redes, e redes esses intelectuais tinham redes, eles tinham lugares de sociabilidade, mas eles também tinham rivalidades. É possível pensar em que havia rivalidades entre eles. Por exemplo, né, é possível pensar uma rede de contatos entre Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Francisco Montojos, Roberto Mange e Joaquim Farias Góes Filho. Eles tinham relações, eles estavam em lugares diferentes, mas tinha contato entre eles. Por exemplo, tinha uma rede interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente compara, por exemplo, Francisco Montojos, eu já, de algum modo, fiz isso num artigo, Francisco Montojos com Lourenço Filho. O grau de erudição, essa expressão não é boa, grau de erudição, mas a erudição do Lourenço Filho não se compara com a do Montojos. O Lourenço Filho era um erudito, era um intelectual, mas ele tinha uma erudição, um conhecimento profundo da educação. O Montojos não era esse intelectual da elaboração de ideias, mas tinha uma coisa interessante, né? O Montojos ocupava um cargo importante no Ministério, relacionado à educação profissional, e, enquanto tal, ele organizava eventos nacionais, eventos para diretores das instituições, seja do Senai, seja das escolas técnicas, ou então para professores. E aí o Montojos abria espaço para o Lourenço Filho. Está vendo? Lourenço Filho assinou o manifesto, o Montojos não assinou. Tá, por que não assinou? Eu acho que era por causa da significância. Acho que o Montojos não tinha, digamos, assim, a grandeza intelectual do Montojos. Mas eles estavam na mesma rede. Eles tinham a rede de contatos. E isso fortalecia a circulação de ideias. De maneira, Marceli, que é possível pensar uma rede, sim, de algum modo a gente tem pensado, tanto a rede de contatos, a rede de sociabilidade, as conexões que existiam entre eles, quanto quais eram os pontos dessa conexão, né? Por exemplo, eu sei que o IDORT era um ponto de encontro, era um lugar de sociabilidade. Por exemplo, eu sei que lá no IDORT, o Roberto Simonsen, que era um engenheiro da indústria, encontrava com o Lourenço Filho. Está vendo? Se não fosse o IDORT, esse encontro não aconteceria. Eu sei que as comissões do Capanema eram outro ponto de sociabilidade. Um pouco mais restrito, a Associação Brasileira de Educação era um ponto de encontro de intelectuais. Lá estava Anísio Teixeira,
Ou seja, havia conexões entre eles, sim. E a pesquisa histórica ela tenta fazer isso, né? Tecer, para usar a expressão do livro do Justino Magalhães, tecer nexos. É preciso tecer os nexos, descobrir os nexos existentes entre esses intelectuais. E é possível fazer isso muito pela escrita deles. Obrigada, Zé. Uma das provocações finais aqui no chat foi da Tainá. Ela pergunta que sugestão de bibliografia você daria para o estudo sobre intelectuais na educação profissional, mas no sentido mais local? O que estudarmos para o que lermos para estudarmos sociabilidades e intelectuais na educação profissional? Tá fechado. Zé, tá fechado o microfone. E você já tinha falado e eu não escutei, né? Sim. O Sirinelli, eu acho que é a referência básica, sem dúvida, mas existem referências brasileiras. Uma das referências importantes é a Ângela Castro Gomes. Inclusive, né, Olivia, que tem estudos sobre os intelectuais de Capanema. Inclusive, me parece que a Ângela de Castro Gomes, que crava essa expressão, né, os intelectuais do Capanema, Sim. essa gente do Rio, Sim. e ela vai fazer essa elaboração de categorias. Existem outros, eu não consigo assim lembrar todos os nomes agora. Agora, tem uma coisa interessante que a Tainá menciona. Tainá, eu acho assim que a partir dessa inspiração teórica a gente pode pensar, a gente deve. Eu acho que o estudo dos intelectuais locais eles vão suscitar a necessidade da gente pensar outras categorias. Digamos, essas categorias mais gerais que a gente conhece, elas podem ser inspiração, fonte de referência para a gente. Mas para pensar esses intelectuais locais, eu acho que a empiria desses intelectuais locais, que a gente tem que fazer a história deles, intelectuais locais da educação profissional. Eu vi alguém falando aqui mais cedo que vai fazer a história do intelectual José Gerardo Bastos. Tá vendo? Eu acho que a gente tem que pegar quando eu estou falando dos intelectuais locais, os intelectuais regionais existem. E para estudá-los, a gente tem que pensar outras categorias, o Tainá. Mas o objeto ajuda nisso. Obrigada, Zé, pela exposição, pelo diálogo muito aberto e muito provocativo para novos desafios na pesquisa histórica. Acho que a gente pode concluir por aqui com os agradecimentos, né? Não sei se o Chagas ou mais alguém da sala gostaria de falar, de fazer algum agradecimento. Da minha parte, eu fico muito contente com essa conexão Minas-Rio Grande do Norte, né? E com a viabilidade de novos estudos. Chagas? Eu agradeço ao professor José Geraldo, né, Zé Geraldo, pela disponibilidade de nos atender, e está disponível, né, para nos ajudar a trazer algumas ideias aqui, aprofundar algumas ideias, semear outras, né? E era isso. Eu vou fazer ainda algumas leituras, né? Porque eu tenho um texto que eu fico prometendo há muito tempo a mim mesmo que eu vou escrever, mas sempre aparecem coisas mais urgentes e a gente termina deixando de escrever, de fazer, né? Mas eu queria pesquisar, e aí se você quiser falar alguma coisa a respeito disso,
talvez até no privado, né? Porque tem muita gente talvez já esteja querendo sair, é sobre um padre, né? Um padre que teve lá na minha cidade, em Pombal, na Paraíba, que ele, antes do golpe de 64 e depois do golpe, ele se reunia com os trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ele era um... Bom, cheio de aspas, vou usar a palavra aqui, né? Porque, pelo que eu estou vendo aí, é bem complicado a gente utilizar essa palavra intelectuais. Do meu ponto de vista, ele era um intelectual, mas a minha posição é mais gramsciana mesmo. Eu acho que ele era um intelectual porque ele estava ali naquele controle mesmo daquele grupo, né? As atas que a gente pega do sindicato lá da minha cidade, fica muito clara isso. O padre, né? A reunião dos sindicatos começa na mesma hora, na ata tem assim, o presidente da associação, do sindicato, abriu a reunião e passou a palavra para o padre, né? E aí o padre ia dizer tudo o que tinha acontecido no mundo, no Brasil, naquele momento, que o Brasil estava caindo nas mãos do comunismo. É tão interessante como é que hoje, né? Quantos anos depois, as pessoas estão dizendo a mesma coisa, né? São as mesmas ideias em épocas tão diferentes. E aí ele manipulava, do meu ponto de vista, aquele pessoal todo, né? Mas, assim, eu não quero gerar nenhuma discussão, aprofundar uma discussão aqui, porque não vamos ter tempo para isso, né? Mas se você depois, no privado, a gente puder continuar aqui a nossa conversa, né? Seria interessante. Eu vou conhecer ainda o Cirinelli, porque também nós temos dentro das revistas e dentro do mundo acadêmico muitos entraves. Você sabe disso, né? Então, por exemplo, enviar um artigo para uma revista, trabalhando a partir da perspectiva de Gramsci, talvez não seja bem-vindo. Por quê? Porque o marxismo hoje está fora de moda, né? Então, tem isso, né? Algumas dificuldades hoje são colocadas nessa perspectiva. Então, é isso, era mais para agradecer. Terminei entrando numa outra coisa que eu não queria ter entrado, que não precisava ter entrado, mas a gente pode continuar depois a conversa. Olívia, agradeço também Obrigada, a sua Chagas. contribuição, né, a todos os presentes aqui. Obrigado, professor. Então, acho que agradecer a Geraldo, a todos os presentes, como Chagas destacou, e pedir licença para concluir aqui a gravação.